Há mais de 2.500 anos, no sul da Grécia, existiu uma cidade que parecia desafiar toda a lógica do mundo antigo. Ela não se orgulhava de muralhas imensas, não competia na construção dos templos mais grandiosos e não buscava ser lembrada pela delicadeza de suas esculturas ou pela beleza de seus palácios. Esparta acreditava em outra coisa. Acreditava que suas muralhas eram seus homens. E entre todos os guerreiros que aquela terra austera produziu, um acabaria atravessando os séculos como símbolo máximo de coragem, disciplina e sacrifício. Seu nome era Leônidas. Foi ele o rei que enfrentou o exército mais temido de seu tempo, com apenas 300 espartanos ao seu lado. Foi ele o homem que marchou para uma batalha da qual já sabia que não voltaria. Mas a história das Termópilas não começa no estreito entre a montanha e o mar. Ela começa muito antes, num mundo dividido, instável e prestes a ser engolido por uma força colossal. Naquele tempo, a Grécia não era um país unificado, era um mosaico de cidades-estados independentes. Cada uma com suas próprias leis, seus próprios deuses protetores, suas rivalidades antigas e seus interesses imediatos. Eram chamadas de polis, e raramente pensavam como um só povo. Quase sempre estavam preocupadas demais umas com as outras para imaginar uma ameaça vinda de fora. Entre todas essas cidades, duas se destacavam como as mais poderosas e as mais diferentes. Atenas era o lugar da palavra, do debate, da filosofia, das artes e da invenção. Esparta era o oposto. Esparta era a disciplina transformada em sistema, a guerra elevada a modo de vida, a dureza convertida em virtude. Enquanto Atenas erguia templos e formava pensadores, Esparta moldava homens para suportar dor, fome, frio e morte, sem vacilar. Enquanto uma confiava no brilho da inteligência, a outra confiava na obediência, no treino e na força coletiva. Essas duas cidades não eram amigas naturais. Elas representavam formas quase irreconciliáveis de enxergar o mundo. E justamente por isso, o que se aproximava da Grécia era tão grave. Seria preciso que cidades acostumadas a rivalizar entre si esquecessem por um momento suas diferenças para simplesmente sobreviver. Do outro lado do mar, Egeu se estendia o maior império que o mundo já havia visto, o Império Persa. Para os gregos, os persas não eram apenas um reino distante, eram a imagem do poder sem medida. Seu império avançava por continentes, absorvia povos inteiros, dominava rotas, cobrava tributos e era capaz de reunir homens de dezenas de regiões diferentes sob uma única autoridade. Onde os gregos viam pequenas cidades orgulhosas e fragmentadas, os persas viam algo menor do que uma provocação. Viam um conjunto de territórios ainda não submetidos. O império havia sido fundado por Ciro, o Grande, por volta de 550 a.C. Depois dele vieram novas conquistas, até que aquela potência se estendia das proximidades da Índia até o Egito. Era um mundo de governadores, estradas imperiais, exércitos diversos e riquezas quase inconcebíveis para quem vivia nas cidades gregas. E acima de tudo isso estava o grande rei, o rei dos reis. Quando marchava, não levava apenas um exército, levava consigo a própria imagem da grandeza imperial. Cortesãos, escribas, tesouros, animais de carga e oficiais acompanhavam a guerra, como se a guerra fosse a extensão natural do palácio. Diante desse poder, a Grécia parecia frágil, mas o conflito entre gregos e persas não começou com Leônidas. Começou antes, no reinado de Dário I, pai de Xerxes. Na costa da Ásia Menor, havia várias cidades gregas sob domínio persa. Por volta de 499 a.C., essas cidades se revoltaram. O episódio ficou conhecido como Revolta Jônica. Os rebeldes pediram ajuda ao outro lado do mar, e Atenas decidiu enviar apoio. Em determinado momento, os gregos chegaram a incendiar Sardes, capital de uma importante província persa. Aquilo foi mais do que uma ofensa militar. Foi um insulto ao orgulho imperial. Segundo Heródoto, Dário ordenou que um servo lhe repetisse todos os dias uma lembrança simples e cortante, que não esquecesse os atenienses. A revolta foi esmagada, mas a punição já estava decidida. Não bastava restabelecer o controle na Ásia Menor. Era preciso ensinar aos gregos que desafiar o Império Persa tinha preço. Em 490 a.C., os persas desembarcaram na planície de Maratona, muito perto de Atenas. Os atenienses, liderados por Milcíades, marcharam com cerca de 10.000 hoplitas. Esparta prometeu ajuda, mas não chegou a tempo. Os atenienses enfrentaram praticamente sozinhos uma força muito superior. E venceram.
A vitória em Maratona não foi apenas militar, foi psicológica. Pela primeira vez, o grande império que parecia impossível de deter havia sido derrotado de forma clara por uma cidade grega. Os persas perderam homens, prestígio e, sobretudo, a aura de invencibilidade. Dário jurou voltar com uma força ainda maior, mas morreu antes de cumprir a promessa. Coube a seu filho, Xerxes, herdar o império e também a missão de vingar a humilhação. Xerxes primeiro subiu ao trono cercado de expectativas. Era filho de Dário, com Atossa, filha do próprio Ciro, o Grande. Carregava em si a legitimidade das duas grandes figuras da dinastia. Nos primeiros anos de seu reinado, sufocou revoltas no Egito e na Babilônia com firmeza. Não era um governante fraco, como às vezes a caricatura posterior tentou fazer parecer. Era um rei poderoso, educado para mandar, acostumado a ver povos inteiros se dobrarem diante de sua autoridade. Mas Maratona permanecia como uma ferida aberta. Na corte persa, havia quem aconselhasse prudência e havia quem insistisse na invasão. Xerxes ouviu, ponderou e decidiu. A Grécia seria atacada. O que ele organizou nos anos seguintes não foi uma simples expedição, foi uma demonstração de alcance imperial. Vieram persas, medos, egípcios, fenícios, indianos, citas, etíopes e muitos outros povos. Cada região trazia seus soldados, seus estilos de combate, seus navios, suas tradições. A invasão da Grécia seria feita por um exército que parecia representar meio mundo. E Xerxes não queria apenas marchar. Queria marchar de forma que o mundo jamais esquecesse. Para cruzar da Ásia para a Europa, ordenou a construção de pontes de barcos sobre o Helesponto. Quando uma tempestade destruiu a primeira estrutura, a resposta atribuída a ele se tornou lendária. O mar teria sido açoitado e acorrentado como se houvesse desobedecido ao rei. Uma segunda ponte foi construída mais robusta, e por ela o exército atravessou. Mas algo aconteceu antes de a travessia começar. Um mensageiro chegou com notícias de um ponto a mais de 1.000 quilômetros dali. Um grupo de gregos havia decidido resistir, e o lugar que escolheram para isso era uma passagem estreita, no limite entre as montanhas e o mar, chamada Termópilas. Xerxes não se apressou. O exército de um grande rei não precisa se apressar. Continuou avançando em ordem, coluna após coluna, em direção ao norte da Grécia. Mas quando os primeiros relatos sobre aquele grupo de gregos chegaram com mais detalhes, algo nos relatórios o incomodou. Não era o número era pequeno. Era o comportamento. Os gregos não estavam fugindo. Na primavera de 480 a.C., a invasão começou de fato. O exército avançou para a Europa. A frota o acompanhava pelo mar. E que antes mesmo de chegar às grandes batalhas, a simples aproximação daquelas forças já causava efeito. Muitas cidades preferiram não resistir. Algumas se renderam, outras hesitaram, outras tentaram sobreviver pela neutralidade. Os persas exigiam terra e água como símbolos de submissão. Aceitar era reconhecer o domínio do grande rei. Recusar era escolher o confronto. Algumas cidades cederam, mas Atenas e Esparta já haviam cruzado esse limite anos antes. Mensageiros persas enviados para exigir submissão foram mortos. Em Esparta, segundo a tradição, foram lançados num poço, com a resposta cruel de que ali encontrariam toda a terra e toda a água que quisessem. A provocação transformara a rivalidade em destino. Diante da ameaça, cerca de 30 cidades gregas formaram uma aliança. Era algo extraordinário. Estados acostumados à rivalidade precisavam agora pensar em defesa comum. Esparta assumiu a liderança das forças terrestres. Atenas, com sua marinha, tornou-se fundamental no mar. Mas mesmo unidos, os gregos sabiam que lutavam em desvantagem. Houve debates sobre onde resistir, até que se definiu uma estratégia dupla: deter o avanço terrestre nas Termópilas e conter a frota persa em Artemísio. Um ponto dependia do outro. Se a defesa em terra caísse cedo demais, a marinha ficaria exposta. Se a frota fosse destruída, a posição terrestre acabaria contornada. Era uma aposta arriscada, e seu centro seria um rei espartano. Leônidas nasceu por volta de 540 a.C. Pertencia à dinastia Ágida, uma das duas casas reais de Esparta. Mas seu caminho até o trono não foi o de um herdeiro óbvio. Havia irmãos mais velhos, disputas de sucessão, reviravoltas familiares. Leônidas não cresceu protegido pela certeza do poder. Cresceu como um espartano que precisaria provar seu valor. E isso significava passar pelo agogê. Aos 7 anos, foi retirado da convivência familiar
e entregue ao sistema de formação espartano. Ali, a infância deixava de existir como conforto e se transformava em preparação. Os meninos eram agrupados, vigiados, testados o tempo todo, aprendiam a obedecer, a suportar dor, a controlar o medo e a depender do grupo. Recebiam pouco alimento, pouca roupa, poucas comodidades. O frio, a fome e o desconforto não eram acidentes, eram instrumentos. Acreditava-se que um homem só podia ser confiável na guerra se tivesse aprendido muito cedo a não se dobrar diante das necessidades do corpo. Os meninos dormiam em leitos improvisados, e andavam descalços, eram incentivados a roubar comida para sobreviver, mas se fossem pegos, eram castigados. A lição era dura e reveladora. Não bastava ter coragem para agir. Era preciso ter habilidade para não falhar. O treinamento não se limitava à força. Havia luta, corrida, disciplina coletiva, uso de armas, resistência física. Havia também canto, ritmo e uma forma particular de educação moral. O objetivo era criar não apenas um combatente forte, mas um homem moldado para agir em conjunto, para respeitar a ordem e para colocar a cidade acima de si mesmo. Em Esparta, o guerreiro ideal não era o mais impulsivo, era o mais estável. Não era o homem da bravata vazia, e sim o que suportava, agia e permanecia. Leônidas atravessou esse sistema. Casou-se com Gorgo, filha do rei anterior, e com o tempo subiu ao trono quando a família real o deixou como único sucessor. Tornou-se rei de Esparta ao lado do representante da segunda dinastia, como era costume no peculiar sistema espartano de dupla monarquia. Mas o título de rei, em Esparta, não significava luxo passivo. Significava responsabilidade extrema, sobretudo na guerra. Quando as notícias da marcha de Xerxes chegaram, o peso dessa responsabilidade se tornou quase insuportável. Como sempre faziam diante de grandes decisões, os espartanos consultaram o oráculo de Delfos. A resposta foi terrível. A profecia dizia, em essência, que ou Esparta seria destruída, ou um rei descendente de Héracles teria de morrer. Era um anúncio sombrio. Não oferecia uma saída limpa, oferecia sacrifício. Ao mesmo tempo, Esparta vivia as Carneias, um festival religioso durante o qual campanhas militares amplas eram proibidas. Os Jogos Olímpicos também aconteciam, impondo uma trégua sagrada entre os gregos. Se obedecesse ao rigor religioso ao pé da letra, a Grécia poderia ser esmagada antes que Esparta reagisse. Se ignorasse tudo, pisaria nas tradições sagradas da própria cidade. Leônidas encontrou uma solução ao mesmo tempo astuta e desesperada. Em vez de mobilizar toda Esparta, reuniu 300 homens de elite, sua guarda real, e partiu como se conduzisse uma força avançada, não o exército pleno. Formalmente, não parecia uma campanha total. Na prática, era o envio do melhor que Esparta tinha. Mas houve um detalhe ainda mais eloquente do que o número. Leônidas escolheu apenas homens que já tivessem filhos vivos. A escolha falava por si. Não era uma expedição comum. Essa era uma marcha para uma missão da qual talvez nenhum deles voltasse. Ao lado dos 300 marchavam também ilotas, servos que os acompanhavam em campanha, além de contingentes de outras cidades que se juntaram à resistência ao longo do caminho. Quando chegaram às Termópilas, os gregos somavam cerca de 7.000 homens. Não era uma força desprezível, mas diante da massa persa que avançava, era pouco mais que uma muralha humana erguida diante de uma tempestade. As Termópilas eram o lugar ideal para essa resistência. A passagem ficava comprimida entre montanhas e mar. Em certos pontos, era estreita o bastante para anular boa parte da vantagem numérica persa. A cavalaria teria pouco espaço, o excesso de homens não poderia ser lançado de uma vez. O combate seria decidido no aperto, no choque direto, no avanço medido de escudos e lanças. E nesse tipo de luta, os hoplitas gregos eram formidáveis. Leônidas reforçou um antigo muro fóssil existente no local e posicionou seus homens. Colocou também fósseis para guardar uma trilha montanhosa chamada Anopeia, o único caminho capaz de contornar a passagem e atingir a retaguarda grega. Tudo dependia de manter aquela trilha em segredo. Se os persas a descobrissem, a posição se tornaria insustentável. Quando os primeiros observadores persas se aproximaram, o que viram causou estranheza. Os espartanos não pareciam homens acuados pela visão do maior exército do mundo. Estavam penteando os cabelos, exercitando-se, preparando-se com serenidade. Para um olhar persa, aquilo era incompreensível. Para um espartano fazia todo sentido. Era assim que se punha a ordem no espírito antes de enfrentar a morte. E Xerxes ouviu os relatos e chamou Demarato, um ex-rei espartano exilado em sua corte. Demarato o advertiu com palavras diretas. Aqueles homens lutariam até o fim. Quando lutavam em conjunto,
os espartanos podiam superar guerreiros de qualquer lugar do mundo. O grande rei ouviu em silêncio e depois dispensou o conselheiro. Segundo a tradição, foi então que chegou a exigência para que os gregos entregassem suas armas. A resposta atribuída a Leônidas atravessou os séculos em apenas 2 palavras: Molon Labé. Venham buscá-las. Outra frase lendária nasceu ali, quando se disse que as flechas persas seriam tantas que cobririam o sol. Um espartano respondeu que então lutariam à sombra. Verdadeira ou não em cada detalhe, a tradição preservou o espírito daquele momento. Os gregos sabiam exatamente o que enfrentavam, e mesmo assim, não recuavam. Xerxes esperou alguns dias. Talvez acreditasse que a visão de seu exército bastaria para quebrar qualquer resistência. Não bastou. Então, começou o ataque. No primeiro grande choque, os persas enviaram medos e sicianos contra a posição grega. Encontraram uma muralha de bronze, madeira, disciplina e sangue frio. Os gregos lutavam em falange, ombro a ombro, com grandes escudos cobrindo o corpo e longas lanças projetadas para a frente. Na estreiteza da passagem, isso fazia diferença brutal. Os persas tinham coragem, número e ímpeto, mas não conseguiam usar sua massa humana como vantagem decisiva. As ondas de ataque se sucederam, os gregos recuavam e avançavam em ordem. Em alguns momentos, fingiam desorganização para atrair o inimigo, e então fechavam a formação de novo, esmagando os homens que haviam avançado demais. A disciplina espartana, tantas vezes mencionada como abstração, mostrava-se agora em carne e osso. Xerxes então lançou seus imortais, a famosa tropa de elite persa, uma unidade prestigiada, temida, símbolo da excelência militar do império. Eles também falharam. O terreno devorava a vantagem persa. O número ali perdia parte do sentido. E à medida que o sol baixava no primeiro dia, uma verdade incômoda se instalava no acampamento persa. O maior exército jamais reunido estava sendo detido por um punhado de gregos numa passagem que mal cabia 2 homens lado a lado. Naquela noite, Xerxes não dormiu bem. Durante 2 dias inteiros, os persas se chocaram contra a resistência grega e pagaram caro por cada tentativa. A campanha, que parecia destinada a ser rápida, encontrava um obstáculo pequeno em número, mas enorme em dureza. Ou então veio a traição. Um homem da região, chamado Efialtes, procurou os persas e revelou a trilha de Anopeia. Era o caminho secreto que permitiria contornar toda a posição grega. Xerxes agiu ainda na mesma noite. Enviou Hidarnes com um contingente pela montanha, guiado pelo traidor. Os fósseis que guardavam a passagem superior foram surpreendidos. Tentaram se reorganizar. Os persas não perderam tempo com eles. O objetivo não era travar combate ali, era alcançar a retaguarda de Leônidas ao amanhecer. Quando a notícia chegou ao rei espartano, tudo estava claro. As Termópilas haviam sido condenadas. É nesse momento que a figura de Leônidas se eleva acima da própria batalha. Porque agora não se tratava mais de manter uma posição indefinidamente, tratava-se de decidir como morrer e para que morrer. Leônidas reuniu os comandantes e liberou a maior parte dos aliados para partir. Não havia sentido em transformar toda a resistência grega em um único túmulo. Era preciso salvar homens para as batalhas que ainda viriam. Alguém, porém, teria de ficar tempo suficiente para retardar o avanço persa e proteger a retirada. Ele ficou. Com ele ficaram os 300 espartanos. Ficaram também 700 téspianos que se recusaram a abandonar o campo. Não eram espartanos. Não tinham a mesma fama. Não receberiam a mesma glória nos séculos seguintes, mas escolheram a mesma morte, por vontade própria, sem hesitar. 400 tebanos também permaneceram, embora cercados de dúvidas sobre sua lealdade. E ao redor desses homens ainda havia os ilotas, cujos nomes quase nunca atravessaram os relatos posteriores. Na manhã final, os defensores não lutavam mais para vencer. Lutavam para ferir, atrasar, consumir, e para marcar para sempre o preço da travessia persa. Leônidas conduziu seus homens para fora da parte mais estreita e avançou. O combate tornou-se mais aberto, mais feroz, mais desesperado. As lanças quebravam, as espadas entravam em uso, os corpos se chocavam a curta distância. A morte já não era ameaça futura, era presença constante em cada passo. Em algum ponto dessa manhã, Leônidas caiu. Os relatos antigos não concordam em tudo. O que parece certo é que sua morte não encerrou a luta. Pelo contrário, seu corpo se tornou o novo centro do combate. Os espartanos o defenderam com ferocidade, repelindo investidas persas numa tentativa quase sagrada de impedir que o rei fosse levado como troféu. Então,
a manobra de Hydarnes se completou. E os persas surgiram pela retaguarda. O cerco estava fechado. Sem saída, os últimos defensores recuaram para uma pequena elevação. Os tebanos acabaram se rendendo. Os espartanos e os téspianos não. Permaneceram. As armas já se perdiam. Os escudos pesavam. O corpo exausto obedecia mais à honra do que à força restante. Quando o combate se tornou inútil até para os persas, os arqueiros receberam ordem de encerrar a resistência à distância. As flechas caíram em massa, e assim tombaram os últimos homens que durante 3 dias haviam segurado o avanço do maior império da terra num corredor estreito entre pedra e mar. Xerxes venceu a batalha, mas não obteve a vitória limpa, rápida e desmoralizante que esperava. Conquistou a passagem ao custo de tempo, homens e prestígio. Encontrou resistência onde imaginava submissão. E ao percorrer o campo, ordenou que o corpo de Leônidas fosse profanado. Algo incomum até mesmo para os padrões persas. Não era gesto de serenidade imperial. Era reação de raiva. As Termópilas haviam caído, mas o sacrifício não fora inútil. O atraso imposto aos persas ajudou os gregos a reorganizar suas defesas. Em Atenas, Temístocles ganhou tempo para evacuar a população. Quando Xerxes chegou à cidade, encontrou-a praticamente vazia e a incendiou. Parecia triunfo, mas o golpe decisivo ainda não viera. Poucas semanas depois, em Salamina, a frota grega atraiu os persas para águas estreitas. O excesso de embarcações imperiais tornou-se desvantagem. A marinha persa sofreu uma derrota devastadora. Xerxes, percebendo o risco de ficar preso sem supremacia naval, retornou à Ásia com parte de suas forças. No ano seguinte, em Plateia, os persas restantes foram derrotados em terra por um exército grego liderado por Pausânias, sobrinho de Leônidas. No mesmo período, em Mícale, a resistência grega voltou a triunfar. A invasão fora contida, a Grécia sobrevivera. E então, as Termópilas ganharam um significado que ultrapassava a derrota militar imediata, porque há batalhas que não se tornam grandes por serem vencidas, mas por mostrarem a um povo inteiro que ainda é possível resistir. Monumentos foram erguidos no local. Um leão foi associado à memória de Leônidas. Epitáfios foram gravados. O mais célebre, atribuído ao poeta Simônides, pedia ao viajante que passasse por ali que dissesse aos espartanos que aqueles homens jaziam naquele lugar porque obedeceram às leis de sua pátria. Com o tempo, os restos mortais de Leônidas foram levados de volta a Esparta e honrados como os de um herói. Sua memória sobreviveu não apenas em estátuas, inscrições ou festivais, mas na própria ideia do que significa permanecer quando tudo aconselha a fuga. Mas a verdade histórica é ainda mais poderosa do que a lenda simplificada. Não havia apenas 300 homens nas Termópilas. Havia espartanos, sim, mas também téspianos, tebanos, fócios, locros, coríntios, arcádios, ilotas e outros gregos que compartilharam aquele destino em maior ou menor medida. A memória popular, alimentada por séculos de exaltação e pela cultura moderna, acabou comprimindo o episódio numa imagem única. Só que a verdadeira grandeza do acontecimento está justamente em ser mais humana, mais coletiva e mais complexa do que o mito reduzido. Leônidas não era um personagem invencível de ficção, era um homem real. Tinha um corpo sujeito à fadiga, ao corte, à flecha, à dor. Os homens que ficaram com ele não eram símbolos abstratos. Eram homens que sangravam, temiam, respiravam e escolhiam. Foi isso que tornou o gesto deles tão poderoso. Eles não estavam acima do medo, permaneceram apesar dele. E talvez seja por isso que a história das Termópilas nunca desapareceu, porque ela não fala apenas sobre guerra, fala sobre limite, fala sobre dever, fala sobre o momento em que um grupo pequeno, diante de uma força esmagadora, decide que existe algo que não pode ser entregue, mesmo quando já sabe que o preço será a própria vida. Foi assim que Leônidas entrou para a história não como o homem que venceu nas Termópilas, mas como o homem que transformou uma derrota em um exemplo tão forte que ela ajudou a mudar o curso de uma guerra. Não como o rei de um povo de lenda, mas como o líder que entendeu, antes de todos, que às vezes o sacrifício de poucos é o que abre caminho para a sobrevivência de muitos. E foi por isso que, séculos depois, o nome dele ainda continuava vivo. Leônidas, rei de Esparta, o homem que ficou.